Vocês veem muito, eu não tenho costume assim de dar uma parada, né, por um tempo, mas que a gente venha recomeçar, né? Recomeçar é difícil, mas Deus, ele quando tem uma promessa, ele cumpre. E falei assim para o seu irmão, o Senhor, ele não altera as promessas, independente das circunstâncias. Deus, ele está presente na casa e irá cumprir a promessa dele na sua e na minha vida. Eu quero abrir lá no livro de Números, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu nasci para crer. Números 23, desde já eu quero agradecer, né, aos pastores, a missionária Geise e o pastor Weber, né, por ter me dado esse convite, né, de ser vaso e boca de Deus nesta noite, porque se do alto não nos for dado, não temos nada, né? Porque eu tenho observado aqui, visto que Deus ele tem usado a cada um dos irmãos, tem pessoas que falam naturalmente da palavra do Senhor, né? Eu não me expresso muito bem, mas o dono da palavra é Deus, né? E Ele está aqui presente neste lugar. Sei que o tema da mensagem de hoje é Isaías 10, 27, que o pastor já até leu essa noite, né? Mas o Senhor ele me levou até aqui, né? Em Números 23. Eu não sei o motivo, mas Ele já tem falado e eu creio que nesta noite Ele está confirmando as suas promessas na minha e na sua vida. Que diz assim... O capítulo 23, versículo 8 diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Aí a gente volta lá, né, para o Gênesis 12, quando Deus ele fez a promessa a Abraão. Ele faz a promessa a Abraão, né, que fará dele uma grande nação, e aqueles a quem abençoar, ele será abençoado. Porém, aqueles que o amaldiçoar, eles serão amaldiçoados. Que os irmãos venham assim meditar nesta noite, né? Porque a palavra vai falar que Baraque, ele era um rei, né? Daquela nação que foi vencida pelos israelitas. E ele, enfurecido, com muita fúria, ele manda assim mensageiros, né? A Balaão, para que venha assim amaldiçoar aquele povo. Mas a promessa foi feita lá no começo. Diga assim para o seu irmão: muitos não conhecem a tua história. Julga o teu passado por te ver. Mas Deus, Ele conhece a tua história desde o começo, desde que Ele fez a promessa. Se Deus ele fez uma promessa para sua mãe, para o seu pai, eu não sei com quem o Senhor ele se direciona nesta noite, Ele irá cumprir. Porque Ele abençoou esta nação. E a sua promessa vem de tempos atrás. Não vem de agora. Muitos olham hoje em dia e julgam. Mas o jugo nesta noite é quebrado pela unção. Assim como fala a palavra lá em Isaías. Porque no capítulo 8, o 6b vai dizer que o nome do Senhor são características, né? Que se atribuem às suas qualidades. Vai dizer que Ele é o príncipe da paz. E Ele está aqui nesta noite para dar paz ao teu coração, para te alcançar com salvação. Porque fiel é quem fez a promessa para cumprir. Não adianta te perseguirem, julgando a tua aparência, porque Baraque, ele foi julgar aquele povo pelo número do povo, mas ele não sabia que aquele povo, ele tinha um segredo com Deus, porque a sua força estava vindo do Senhor que fez os céus e a terra, não pelo número e quantidade de pessoas que estavam naquela nação, mas sim pela força que vem do alto, que está no Senhor. E nesta noite o Senhor, Ele diz para mim e para você, que Ele se faz presente neste lugar, e Ele está visitando o seu lar, Ele está se lembrando da promessa que Ele fez ao teu pai, ou à tua mãe, ou alguém bem distante, e irá ser cumprida, independente de quem queira amaldiçoar, ou parar a tua caminhada. O Senhor, Ele quebra um jugo nesta noite, porque não há feitiçaria, não há Balaão que venha destruir, nem Baraque que venha destruir as promessas de Deus na minha, na
sua vida. Que nesta noite a gente venhamos recomeçar, não importa onde paramos, mas que venhamos recomeçar, porque Deus, Ele renova a sua promessa nesta noite, na sua e na minha vida. O Senhor, Ele está presente nesta casa, que nós possamos parar para ouvir a sua voz. Não importa quem é o porta-voz nesta noite, não importa quem Deus irá usar nesta noite, o importante é que a palavra vem direto do trono da graça. Então venho aqui te dizer que recomece, porque é hora de buscar ao Senhor. Os jovens, eles louvaram aqui, que a gente venha nos preparar. Eles louvaram um louvor que diz assim: se prepara, ó igreja minha, para se encontrar com Deus. Porque a gente não sabe o dia e nem a hora. E neste dia, Deus, Ele me deu um sustinho, né? Para que eu venha me preparar. Eu digo assim que até na última hora eu achei que estavam brincando, né? Mas que a gente venha assim levar a sério a quem Deus usa. Para levar a sua palavra, para levar uma mensagem. Que a gente venhamos crer nas palavras que Deus coloca na boca dos profetas. Porque o Senhor ainda tem profeta na terra. E naquele tempo a Bíblia vai dizer que Deus... foi Ele que respondeu por aquele povo. Ele disse que ninguém podia amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Que nesta noite a gente venhamos crer que Ele irá cumprir essas promessas na nossa vida. Ele respondeu, Ele perguntou a Balaão quem eram aqueles homens que estavam lá. Os mensageiros de Baraque. Satanás, ele pode até enviar mensageiros para te amedrontar, para te afrontar. Mas Deus, Ele tem o controle de tudo. Lá no 42 de Jó, ele vai reconhecer a soberania e a onisciência do Senhor, quando Ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados, ou seja, impedidos. Foi preciso Jó ele chegar ao extremo do seu sofrimento, para ver e sentir e conhecer de perto a soberania deste Deus, que é tremendo, que tudo pode fazer, que é onisciente, que vai em lugares que não podemos ir, que ouve pensamentos ao qual não podemos ouvir. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o oculto e o profundo e o escondido. Balaão, ele já tinha julgado aquele povo pelo seu número, mas Deus, Ele sabia e se lembrava da promessa que Ele fez a Abraão. Nesta noite, que a gente venhamos ser renovado pelas suas promessas, porque Deus, Ele está renovando promessas na vida de crente aqui nesta noite, e de pessoas que se dispuseram a estar até aqui para ouvir a palavra do Senhor. Que nós possamos ser impactados nesta noite, que o Espírito Santo possa visitar o meu e o seu lar, te dar livramento, como Ele tem falado, renovar as tuas forças, salvar a tua parentela, porque é promessa dEle, e a palavra do Senhor irá se cumprir uma a uma na minha e na sua vida, porque não há malequita, não há amonitas que se levante contra esse povo que o Senhor, Ele abençoa nesta noite. O Senhor muitas vezes Ele fala comigo e com você no oculto, para mim e para você em segredo, e muitas vezes a gente vai contar um e a outro. Deus, Ele te pede que fique em silêncio. Fica em silêncio, porque Deus, Ele tem um segredo comigo e com você. E quando Deus, Ele tem um segredo com o crente, alguns ainda procuram saber ou observar a nossa vida para saber como é que ele ainda está de pé, passando por isso e por aquilo. Como é que ainda consegue chegar até lá? Porque Deus já tem promessa na minha e na tua vida. Por isso conseguimos chegar. E a nossa força, assim como a daquela nação, mesmo rebelde, porque a Bíblia vai dizer que Israel, ele era um povo rebelde, era nação santa, nação eleita do Senhor, mas era rebelde. Mas as promessas de Deus, ela permanecia de pé, porque a palavra do Senhor é fiel para se cumprir na minha e na sua vida. Assim como eu creio que nos dias de hoje, as palavras de Isaías, ela está se cumprindo na minha e na sua vida, porque as palavras do Senhor, ela é nova cada dia, através da geração. Ela atravessa a geração, porque é alimento para mim e para você. Que a gente possamos dizer diante da dificuldade, que a nossa força vem desse Deus que é Criador dos céus e da terra. E a sua palavra não volta vazia. E aquilo que o homem não viu, o Senhor, Ele tem visto. Ele tem visto os seus passos. Ele tem ouvido as suas orações.
Muitas vezes a gente acha que não tem ninguém perto da gente. Mas a palavra vai dizer que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o adoram, daqueles que o amam, daqueles que fazem a sua vontade. Porque eu poderia, assim, colocar alguns subterfúgios para não estar aqui hoje, trazendo a palavra do Senhor. Mas quem somos nós diante do querer de Deus? Porque diante daquela situação, Baraque nem Balaão pode contender com a voz do Criador. Se ele abençoou, ele até vai dizer assim: como que eu posso? Como que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Então as promessas do Senhor não alteram as circunstâncias que eu e você estamos vivendo. Independente da situação, Ele é amor. Ele nos amou primeiro. E se a gente procurar obedecer ao Senhor, mesmo sabendo das nossas limitações, Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. E eu creio que Deus, ele tem promessa na minha vida. E muitas vezes eu quis até fazer como aqueles profetas antigos, que a gente não pode nem se comparar a eles, né? Porque eles passaram por mais privações, por mais dificuldades e perseguições do que nós. Mas todos eles criaram um subterfúgio para fugir do chamado do Senhor. Eu estou aqui, sei que tomei um susto. Na hora que a pastora falou, eu fiquei pensando assim, ela está brincando. Porque do Senhor, não estou pronta para recomeçar. Mas Deus, ele sabe de tudo. Ele fala através de apenas um versículo, de apenas uma palavra. A palavra é Ele, por isso eu nunca digo, você nunca vai me ver falando, Senhor, para não ficar só nas minhas palavras. As palavras não são minhas. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Nós estamos aqui apenas para ser usados, porque somos vasos de Deus, para ser usados por ele. E assim como Deus, ele tem os seus vasos para ser usado, Satanás, ele tem os seus vasos também. Que a gente devemos tomar cuidado daquilo que falamos para alguém que está muito próximo da gente, e a gente acha às vezes que é nosso amigo, que vai guardar, confidenciar. O meu e o seu amigo é Jesus, que nos escuta em todas as horas. E o Espírito Santo, ele às vezes se entristece quando a gente fala assim, eu vou falar para o meu amigo. Você falou para Deus? Aquilo que você falou para o seu vizinho? Deus, ele conhece os pensamentos. Ele escuta conversas que eu e você não escutamos. Ele escuta planos que eu e você não ouvimos. Porque ele ouve o coração, ele esquadrilha os pensamentos. E a palavra dele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. E ele está neste lugar. E como ele está aqui, você veio aqui, Deus, ele está fazendo uma grande obra na minha e na sua vida, porque somos privilegiados. E aquilo que Deus te prometeu irá se cumprir. Porque antes de vir para o mundo físico, existe uma luta espiritual, assim como o pastor ele tem ensinado aqui sempre, né? Se a gente vier guardar, ouvir a palavra do Senhor, guardar e esconder, assim como o salmista ele fala, né? Ouvir tua palavra, né? E guardei no meu coração. Que a gente venhamos escrever a palavra do Senhor nos nossos corações, cumpri-la, fazer valer, assim, ser assim testemunha de Deus na terra, levar a sua presença para aqueles que estão presos em cadeias espirituais que muitas vezes não enxergamos. Mas Deus, quando Ele quer, Ele mostra as cadeias. E nesta noite eu creio que Deus, Ele está quebrando ferrolhos nesta noite. Os ferrolhos de bronze estão sendo quebrados. Porque Deus, Ele está lutando por mim e por você no mundo espiritual. Que nós possamos sentir essa segurança que vem do alto. Não deixar Deus nos provar até o extremo, assim como chegou perto, né, de Jó. Porque ninguém sofreu quanto ele. Ninguém teve tantas percas quanto ele. Mas o Senhor, Ele diz nesta noite, se Ele tirou algo da minha e da sua vida, é porque Ele tem algo melhor para te dar. Porque Ele sabe que você iria enfrentar lá na frente. Ele conhece o teu pensamento. E nesta noite, que a gente venhamos descansar o nosso coração. Porque quem te prometeu, assim como falou o louvor, garante. Quem te prometeu não foi o homem. O homem pode prometer e falhar. Pode prometer e voltar atrás. Mas que eu e você devemos descansar o nosso coração naquele que fez a promessa. Porque Ele diz nessa noite, descansa. Porque quem prometeu, garante. Não há feitiçaria, não há encantamento, não há macumbaria contra a voz do Criador. Porque Ele pode dar uma palavra apenas. Ele pode falar uma palavra apenas, uma frase apenas. E
será cumprido aquilo que ele fala, porque ele tem autoridade, ele tem soberania, ele é onisciente nesta noite. Que possamos assim descansar o nosso coração nele. Eu quero assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.